Olá, começando mais um Alesp Conecta, e como você sabe, o Alesp Conecta foi feito para levar para você uma prestação de serviço. Para você que já ouviu falar em muitos setores aqui da nossa economia e também setores da nossa sociedade, para você conhecer um pouquinho mais sobre eles. E hoje eu tenho um convidado muito especial, é o Celso Moretti, presidente da Embrapa, e a gente vai falar aqui de agronegócio. Presidente, bem-vindo ao Alesp Conecta. Olá, Júlia, uma grande satisfação poder participar com vocês aqui no Alesp Conecta. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos hoje a sua presença aqui, presidente, e começando então pela grande pergunta. Muita gente ouve falar em agronegócio, que o agro ele tem um momento relevante no Brasil, a questão econômica nesse momento de pandemia, o agro ele pode impulsionar a economia brasileira depois de toda essa confusão da pandemia, mas efetivamente, presidente, o que significa o agronegócio? O agronegócio, Júlia, ele é o setor mais pujante da economia brasileira. Ele envolve a produção de alimentos, de fibras e bioenergia, e ele é bem dividido em três setores, né? Ele tem o setor primário, que é a produção que ocorre no campo, dentro das propriedades rurais. Ele tem o setor secundário, que envolve a parte de processamento das agroindústrias, e o setor terciário, né, o setor de serviços, que envolve a distribuição e a comercialização dos produtos agrícolas que foram, enfim, produzidos lá nas propriedades rurais, né? Então, realmente, é um setor que hoje responde por algo em torno de 22% do PIB brasileiro e é um setor que não parou durante a pandemia do coronavírus. Pois é, e a gente vê tantos setores que tiveram uma retração, né? Quando a gente diz retração, significa que estacionaram, não conseguiram por N motivos seguir o seu rumo, e algumas projeções que eu li, notícias e afins, diziam que o agronegócio em 2020 teria um grande crescimento. Então, antes da gente falar mais um pouquinho sobre cada questão e tudo mais, queria que o senhor só pegar esse link, né? O senhor falou, né? O agronegócio foi um dos setores que não pararam, né? Mas nós tivemos algum tipo de impacto nesses quase 4 meses de pandemia aqui no Brasil? Olha, o agro foi um dos setores que menos sofreu impacto, né? Nós observamos que, quando olhamos o PIB do primeiro trimestre do país, nós verificamos que a indústria e o setor de serviços tiveram retração de algo em torno aí de 1,5%, 1,6%, e o agro, mais uma vez, foi uma surpresa e apresentou um crescimento positivo, apesar de toda a dificuldade, né, que nós vivemos, estamos vivendo ainda, né, no país, teve um crescimento positivo de 0,6%. Então, nós que estamos nas cidades, eu estou falando aqui de Brasília, né, temos que agradecer aos produtores que, mesmo com todo esse problema da pandemia, os produtores, os caminhoneiros que seguiram, enfim, transportando, os supermercadistas, os atacadistas, enfim, seguiram produzindo, transportando e distribuindo alimentos. Lógico que existem setores, Júlia, como, por exemplo, né, o de flores de corte, né, enfim, de plantas ornamentais, que estão vivendo um momento muito difícil, porque, como nós sabemos, né, com a questão do distanciamento social, né, foram suspensas as feiras, os congressos, os eventos que movimentam realmente uma quantidade muito grande de flores de corte, de plantas ornamentais. Então, esse é um dos setores que realmente foi bastante atingido durante esse momento da pandemia que nós vivemos no Brasil. E nesse momento, qual que é a orientação, então, para o setor, somente desse que o senhor acabou de falar para a gente, da Embrapa, com relação a isso? Há como ter algum planejamento para eles nesse momento, ou vai ter que esperar essa pandemia passar para entender realmente quais impactos aconteceram para eles, para esses produtores, né? No caso desses produtores, a gente percebe que, enquanto durar essa restrição enfim, de aglomerações, e nós tivemos que seguir com o distanciamento social,
é um setor que vai passar por um momento muito difícil, né? Por outro lado, né, nós temos setores como é o caso de produção de frutas e de hortaliças, que se por um lado houve uma redução do consumo desses alimentos em bares, restaurantes, que também, enfim, estão com as suas atividades interrompidas, por outro lado, houve um crescimento da demanda, né, de frutas, de hortaliças nos supermercados, que as pessoas elas deixaram de fazer refeições fora de casa, né, ainda que o delivery e entrega, enfim, continue acontecendo, né, mas as pessoas começaram a comprar mais nos supermercados. Nós não temos esses números, né, para ter uma ideia se a redução dos restaurantes e bares e similares, ela está sendo, vamos dizer, balanceada pelo consumo maior em supermercados e vendas de similares, né? Mas é um setor que tem procurado aí se balancear. Agora, o senhor, no início da sua fala, falou da importância do agronegócio impulsionando a economia do país. Quando nós ouvimos essa frase, pensando na ideia do Alesp Conecta, queremos dizer o quê? O agro, já de muito tempo, é um setor que tem segurado bastante, tem sido responsável por números positivos da economia brasileira. E isso porque, Julie, e aqueles que nos acompanham aqui no Alesp Conecta, o Brasil, lá na década de 70, ele tomou a decisão de desenvolver uma agricultura baseada em ciência. Então, em 1973 foi criada a Embrapa, e a Embrapa, junto com as universidades, com os órgãos de assistência técnica e extensão rural, né, e basicamente com o setor privado, né, promoveu uma fantástica revolução na produção de alimentos, fibras e bioenergia. Né, para que vocês que nos acompanham aqui no Alesp Conecta tenham ideia, na década de 70, né, o Brasil importava feijão do México, carne da Europa, leite dos Estados Unidos, né, e outros produtos de outros países. O Brasil ele vivia numa situação de insegurança alimentar. E foi daí que, nessas últimas quase 5 décadas, porque o Brasil desenvolveu uma agricultura baseada em ciência, a agricultura brasileira hoje ela é extremamente competitiva, né, nós não perdemos em competitividade para nenhum país do mundo. Nós estamos falando aqui de um setor que responde por 22% do PIB, 1/3 quase dos empregos, e agora, com essa questão dos outros setores terem vivido uma maior dificuldade, o agro respondeu nesses primeiros 4 meses do ano por mais de 60% das exportações. Então, eu tenho advogado, Julie, que o agro ele vai ser o grande motor da retomada da economia brasileira, porque é um setor que não parou, né, é um setor extremamente competitivo, né, e que gera emprego, gera renda enfim, vai realmente ajudar a economia brasileira nessa recuperação. E o que o senhor, presidente, falou agora há pouco sobre essa questão do quanto a agricultura brasileira é tecnológica, o quanto ao longo desses anos também a Embrapa é aí um dos principais nomes de empresas com relação até isso, a tecnologia e pesquisas nessa área. Para quem não conhece um pouquinho da Embrapa, também só ouviu falar pelo nome, eu queria que o senhor falasse, aproveitando o gancho, então, dessa questão de pesquisas e de tecnologia, que às vezes as pessoas podem lembrar da agricultura só com o produtor indo lá colher seus legumes, as suas verduras, e não imagino quanto se trabalha nessa questão tecnológica para que as colheitas aconteçam no momento certo, se não se perca aí, né, por algum motivo, colheitas, e que isso acaba colocando também de lado como é que ficariam as exportações, vai muito mais do que o agricultor ali colhendo, né? Isso, Julie. A Embrapa é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Eu tenho a honra, eu sou um profissional de carreira da empresa, eu tenho 25 anos de Embrapa, fui pesquisador, né, hoje estou na administração da Embrapa,
mas é uma instituição que todos os brasileiros têm que ter orgulho de ter a Embrapa, né, no país, como uma empresa pública, porque realmente, junto com esses parceiros que eu mencionei anteriormente, e sobretudo com os produtores, né, com o setor privado, nós transformamos o Brasil de um país que vivia em insegurança alimentar, né, quer dizer, que dependia de importar alimentos de outros países para garantir a segurança alimentar, para colocar alimento de qualidade e a um preço razoável na mesa de todo brasileiro, né? Então, a Embrapa hoje ela tem 43 centros de pesquisa distribuídos em todo o território brasileiro, né, de Boa Vista, lá em Roraima, Júlia, até Pelotas, no Rio Grande do Sul, passando por São Paulo, né? A Embrapa tem 5 unidades de pesquisa no estado de São Paulo, 2 em Campinas, uma em Jaguariúna e 2 em São Carlos. E o nosso dia a dia, a nossa missão é prover soluções para os problemas da agricultura, da pecuária e do setor florestal brasileiro. E é isso que nós temos feito ao longo das últimas 5 décadas, né? Então, a Embrapa está no café da manhã, no almoço e no jantar de todo brasileiro. Ela está no café da manhã quando você come um pãozinho que foi feito com trigo, que foi desenvolvido pelo Programa de Melhoramento Genético da Embrapa, o trigo produzido no Brasil, né? Ela está no almoço quando você come uma carne macia, e a Embrapa tem um programa de melhoramento genético voltado para a maciez da carne, e à noite ali quando você consome uma salada, né, tem várias hortaliças e frutas, né, que foram desenvolvidas nos programas de melhoramento genético da Embrapa. Então, é uma instituição pública, né, que realmente tem contribuído para o desenvolvimento sustentável da agricultura brasileira ao longo dessas últimas 5 décadas. E é muito bacana ter a sua presença, presidente Celso Moretti da Embrapa, aqui com a gente na Lesc Conecta, mostrando para quem vê e ouve a gente nesse momento que a Embrapa, que é brasileira, né, que tem toda essa importância até internacional, é muito reconhecida, está na nossa vida, digo nossa vida das pessoas físicas, né, que está ali do seu pãozinho, do seu café também, porque não, o Brasil é um dos maiores exportadores de café, cana-de-açúcar e tudo mais. Então, assim, faz parte da nossa vida e que a gente não imagina que nós estamos nesse sistema, né, presidente? É verdade, Júlia. Nós que hoje vivemos nesse mundo, né, conectado, né, e por causa dessa conexão a gente está podendo falar, eu aqui da minha casa, né, e muitas pessoas aí nos acompanhando no Alesp Conecta vão estar em casa também aí na internet, enfim, né, muitas vezes nós não imaginamos o quanto de tecnologia tem, por exemplo, num grão de soja, né, e eu arrisco dizer que num grão de soja, você pegar um punhadinho de soja, tem mais tecnologia do que num telefone, né? Por exemplo, num iPhone, né? Porque são anos e anos de pesquisa, nós temos 2.400 pesquisadores desenvolvendo tecnologia diuturnamente, né? E, mais uma vez, né, a Embrapa ela desenvolve tecnologia para a agricultura brasileira que permite que o Brasil exporte para mais de 180 países. E como você bem falou, agora, obviamente que não, porque nós cancelamos todas as vendas internacionais, né, mas nós temos sempre que viajamos para o exterior, quer seja na África, quer seja no Oriente Médio, Europa, Estados Unidos, Ásia, né, a Embrapa ela é muito reconhecida e ela é demandada, né, esses países demandam parcerias com a Embrapa, então realmente é uma instituição de referência, não só no Brasil, mas no mundo. O senhor falava também, durante aqui esse começo de programa, que tanto a Embrapa quanto essa questão de uma nova agricultura começou lá na década de 70, quando o Brasil tinha essa questão de insegurança alimentar, precisava importar muita coisa. A gente está falando justamente ao contrário agora, que o Brasil é um grande exportador em diversas áreas. Eu falei agora há pouco do cafezinho, né? Quem não gosta do cafezinho, aqui atrás tem o meu cafezinho. Jornalista não fica sem café, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessas exportações do Brasil, que são essenciais justamente para esse produto interno bruto do Brasil,
Brasil, fazer as coisas acontecerem e girarem também aqui? O Brasil, ao longo dessas últimas, como eu disse, 5 décadas, né, ele se transformou realmente num grande produtor de alimentos, fibras e bioenergia, e hoje, desde lá da década de 70, o Brasil ele é reconhecido como um grande produtor de açúcar e de café, né, mas ele adicionou outros produtos à sua pauta de exportações. Então, soja, né, nós somos grandes produtores mundiais e grandes exportadores de soja, né, e às vezes quem está nos acompanhando aqui na Lesp Conecta fala, mas por que soja é tão importante como soja, né? É porque a soja se transforma em carne, em proteína animal, né? Um em cada 4 copos de suco de laranja também, desculpe, 3 em cada 4 copos de suco de laranja no mundo são produzidos no Brasil. O Brasil é um grande produtor exportador de etanol. A parte de frutas, né, nós exportamos também frutas tropicais para países da Europa, para os Estados Unidos. Enfim, uma agenda e uma pauta muito robusta. Toda a parte de proteína animal, né, acho que eu não poderia aqui dimensionar, Julie, que nos acompanham aqui na Lesp Conecta, né, a produção de carne de frango no Brasil, ao longo dessas últimas quase 5 décadas, aumentou em quase 70 vezes. Né? Então, o Brasil hoje é, de longe, o maior produtor, o maior exportador do mundo de carne de frango, é o segundo maior produtor, mas o maior exportador de carne bovina, e está entre os 5 maiores produtores e exportadores de carne suína. Então, alimentando, né, a gente que o ano passado teve a oportunidade de andar ali na Península Arábica, né, o que a gente vê de produto, proteína animal produzida no Brasil, isso é realmente muito significativo. Agora, o senhor falou para a gente que está há 25 anos já na Embrapa, né? Enfim, foi pesquisador, esteve do outro lado também ali, né? Entendendo no dia a dia em que poderia ajudar no desenvolvimento também da agronomia aqui no Brasil, agricultura no Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa sua experiência nesse momento, que eu acho que é importante para quem está vendo. Às vezes o brasileiro fala, mas está lá, só tá na parte administrativa e tudo mais. Não, o senhor veio do lado, vamos dizer, braçal, né, do dia a dia e tudo mais, né? Dessas últimas décadas, a gente sabe tudo isso que o senhor falou, que cresceu a questão de tecnologia, de exportação, e como a Embrapa também conversa com os produtores e tudo mais. Mas o que de mais diferente aconteceu nesses anos que o senhor está aí dentro, que pode destacar para a gente também? Por que hoje, então, a gente coloca nesse ponto de destaque o agronegócio, né? A Embrapa ela tem por tradição, Julie, ter na sua alta gestão pessoas de dentro da casa, pratas da casa. Né? E eu acho que esse talvez seja um dos segredos também dessa empresa chegar a 47 anos com o sucesso que ela tem junto ao agro brasileiro. Né? Então, como eu disse, né, eu fiz 25 anos de empresa agora, fui pesquisador, né, passei, né, nós estamos falando aqui para a TV Alesp, né, se a gente fosse fazer um paralelo, né, eu fui vereador, deputado estadual, né, governador, deputado federal, senador e presidente da Embrapa agora. Então eu passei por todos os postos, né, eu dirigi centros de pesquisa, unidades centrais, passei pela diretoria e cheguei à presidência. E nesses 25 anos, né, eu acho que 3 pontos ficam muito claros que eu observei acontecendo na agricultura e que teve uma participação muito importante da Embrapa. O primeiro foi a conquista dos cerrados. Essa era uma região de solos pobres e ácidos, né, que com tecnologia nós transformamos em terra fértil, e hoje 50% da pecuária, da produção de bovina e da produção de cana-de-açúcar vem dos cerrados. O segundo ponto foi a capacidade que nós tivemos de tropicalizar, né, plantas e animais. Né? Então nós trouxemos, né, o gado europeu e o gado indiano,
né, que não eram adaptados aos trópicos e adaptamos aos trópicos com tecnologia, né, como eu sempre gosto de frisar, né, agricultura movida à ciência, esse é o mote da agricultura brasileira. Então, nós tropicalizamos esses animais, trouxemos pastagens, né, capim da África e adaptamos aqui também ao Brasil. E, por último, e aí é o terceiro pilar, né, dessa fantástica saga da agropecuária brasileira, foi o desenvolvimento de uma plataforma de produção sustentável, né, com o plantio direto. Então, eu lembro quando eu fui estudante de agronomia lá nos anos 80, né, que a gente aprendia que tinha que arar, gradear o solo, e com isso a gente libera o carbono que está preso lá no solo, e a gente contribui para a emissão de gases de efeito estufa. E a tecnologia desenvolvida pela Embrapa e seus parceiros, hoje nós não fazemos mais aração e gradagem, nós fazemos o plantio direto, que é o plantio sobre a palha. Nós fazemos o controle biológico para reduzir o uso de agrotóxicos, né? Nós fazemos a fixação biológica de nitrogênio, né, que nós usamos bactérias para capturar o nitrogênio da atmosfera e entregar para a planta. Então, nesses últimos 25 anos, eu testemunhei todas essas mudanças aí na agricultura, na pecuária, no setor florestal brasileiro, que colocaram o Brasil como essa potência agrícola que é. E é muito bacana conhecer também a sua história aqui no Alesp Conecta, corroborando com aquilo que você disse do sentido do prata da casa, né? De quem está ali de dentro, entender os processos e facilitar nessa transformação também, né? De gestão de pessoas, de entender... É aquela velha história, o Brasil é muito grande, né? Se a realidade que está lá no norte, nordeste é totalmente diferente daqui do sul, do centro-oeste, entender essas várias regiões dentro das suas possibilidades, também imagino que seja um grande trabalho de pensar ali, cada região, o que é melhor ali no sentido de ser desenvolvido, né? Realmente, Julie, esse é um grande desafio, né? E as nossas 43 unidades, elas estão distribuídas em todo o território nacional. Somente 2 estados da federação não têm unidades da Embrapa, né? Espírito Santo e Rio Grande do Norte. Todos os demais estados possuem. E nós temos apesar de ser uma instituição descentralizada em todo o território, nós temos uma coordenação central, né, que fica aqui em Brasília. Então, nós conseguimos, né, utilizando ferramentas de tecnologia da informação, né, sistemas, enfim, digitais, acompanhar tudo o que acontece em tempo real nas nossas unidades. Obviamente que isso não dispensa a nossa necessidade de visitar essas regiões, né? Então, eu já gastei muita sola de sapato, né, indo... Das 43, eu já visitei 37 unidades, né? E pretendo, né, esse ano ainda de 2020, se for possível, visitar essas outras 6 que ainda faltam, 7 que ainda faltam para completar esse conjunto de unidades da Embrapa. O senhor falou agora há pouco dessa questão, um dos pilares é essa questão sustentável, falou um pouco de agrotóxicos, eu não vou poder deixar de falar dessa questão, que a gente sabe que é uma agenda mundial, essa questão climática, né? E passa muitas das vezes por essa questão de agrotóxicos. A gente sabe que é uma discussão bem forte em todos os setores, isso, as pessoas ficam preocupadas se vão consumir um produto com mais ou menos agrotóxico, o que está liberado, o que não está. Como a Embrapa pensa essa questão? Tá, a Embrapa ela tem programas de pesquisa, a Julie e todos aqueles que nos acompanham aqui no Alesp Conecta, visando reduzir o uso de pesticidas ou agrotóxicos na agricultura brasileira. Então, os nossos programas de melhoramento genético, né, então, programas de melhoramento genético que vão desde a parte de grãos, passando por frutas, por hortaliças, na parte animal, tem como um dos focos principais, né, a maior resistência a pragas e doenças. Então, quando nós trabalhamos com melhoramento de tomate, por exemplo, nós, entre outras coisas, buscamos um tomate que, além de mais nutritivo, mais saudável, ele seja geneticamente mais resistente a pragas e doenças. E aqui
né? Não estou falando de transgenia, de transgênico, nós trabalhamos, no caso do tomate, né, com melhoramento genético convencional, né? Então, assim, o primeiro ponto, melhoramento genético para ter alimentos, produtos que são mais resistentes a pragas e doenças. Se são mais resistentes, a gente não precisa usar a mesma quantidade, né, de pesticidas. O segundo ponto é trabalhar com a parte de manejo integrado de pragas e controle biológico. Então, quando você faz o manejo de pragas, você trabalha com inimigos naturais, né, você trabalha com micro-organismos que controlam outros micro-organismos, né? Isso tem N exemplos que eu poderia citar aqui. Nós também reduzimos o uso de pesticidas, né? E por último, estou só colocando 3 grandes linhas que nós trabalhamos, a questão da agricultura orgânica, né, que a Embrapa também desenvolve pesquisas focadas na agricultura orgânica, né? Essas são ações voltadas à parte de pesquisa, desenvolvimento, né? E tem todo um trabalho que nós fazemos em suporte, dar suporte a políticas públicas, né? Para que, né, os parlamentares, tanto na Câmara quanto no Congresso, ao proporem novas legislações, né, tenham um embasamento técnico que vem da pesquisa. Então, a Embrapa, ela faz esse trabalho também de dar suporte aos parlamentares na proposição de novas leis no Congresso Nacional. E a gente, já com essa explicação do Celso Moretti, presidente da Embrapa, a gente vai finalizando o nosso programa. Quando o bate-papo é bom, presidente, passa rápido. É verdade. Pois é, e eu queria agradecer muito o senhor por abrir um espaço na sua agenda, que a gente sabe que, por tudo que o senhor já contou aqui para a gente, é corrida. Então, obrigada por ter vindo ao Alesp Conecta, ter contado um pouco sobre a Embrapa e contado da importância do agronegócio aqui para o Brasil nesse momento e também para sempre, né? Obrigado, Julie. Uma grande satisfação participar aqui do Alesp Conecta. Sempre que vocês quiserem, eu estou à disposição, a Embrapa está à disposição para falar desse setor que realmente é um orgulho na economia brasileira, que é o agronegócio. Obrigado pela oportunidade. Obrigada a você, presidente. Quer rever esse programa com o presidente Celso Moretti da Embrapa? E toda a programação da Rede Alesp é fácil. Corre lá no canal do YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e acompanhe tudo que os nossos repórteres estão fazendo nesse momento. Valeu, até mais, tchau.